Olá, lindezas, voltamos com mais uma aula, um recorte de aula síncrona que tivemos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso de extensão que oferecemos pelo SECA UniOeste. Aí nós temos alguns casos que a pergunta é: esse verbo, ele pede complemento direto ou pede complemento indireto? Eu trouxe aqui um exemplo que é muito comum nos trabalhos acadêmicos, né? Este trabalho visa a debater sobre abordagem de sintaxe no ensino básico. Eu devo usar assim ou eu devo usar só visa debater, tirar esse a, que é a preposição? Então, eu fiz uma pesquisa dentro de um outro curso de extensão que eu tenho de formação de revisores de texto, para ver como é que estamos de uso e como é que estamos de norma sobre isso. Então, para o visar especificamente, já desde a década de 70, lá o Bechara, por exemplo, já dizia, ele admite tanto objeto direto quanto objeto indireto. Então, a gente pode colocar visa debater, e já está aceito, já está estabilizado essa forma de objeto direto. Então, esse visa a, no sentido de objetivar, essa preposição diferencia, por exemplo, do visar no sentido de enxergar, de ver, né? Então, geralmente, essas preposições que elas são, a gente pode tirar do contexto, elas geralmente visam a fazer uma diferenciação semântica entre um verbo e outro. E aí, nós temos o exemplo de baixo, que é com aqui no de cima está preenchido com o verbo no infinitivo, o de baixo com o substantivo. Este trabalho visa ao debate sobre abordagem de sintaxe no ensino básico. Poderíamos também usar visa o debate sobre abordagem de sintaxe. Então, já está bem estabelecido isso lá na gramática, que você pode usar um e outro. Agora, por exemplo, se você for com assistir, que também na oralidade, no dia a dia, inclusive na escrita, a gente já tirou esse a preposição aí a gramática é um pouquinho mais fixa no sentido de exigir que se use essa preposição ainda. É a norma. Obviamente que no uso a gente já tirou, né? Mesmo quando eu vou escrever, eu tenho que me policiar porque eu como essa preposição. Então, aqui, você assistiu a série Dark, esse A ali tem um acento grave, né, que indica que há uma crase entre uma preposição do verbo assistir, da regência, e o artigo que inicia ali a série Dark, que seria o sintagma nominal. Por que essas preposições desse tipo do visar, do assistir, elas caem? Por que a gente não usa? Por que a gente tem que se forçar para poder lembrar que a gente precisa usar? Então, essas aí a gente chama de dumb preposition, que são as preposições vazias. Elas são vazias semanticamente. É diferente, por exemplo, de eu dizer eu vou à UniOeste. Esse a indica destino, meta. E esse a que está no assistir não indica nada. Semanticamente, ela é vazia. Ela só tem a função aí de diferenciar o assistir de assistência, de dar assistência, e assistir de ser telespectador. Então, é muito fácil a gente derrubar as dumb prepositions. Por quê? Porque elas não fazem nenhuma função semântica, portanto, ela é dispensável. Então, ali, por exemplo, eu não tiraria vou UniOeste. Eu não conseguiria produzir, porque esse A tem uma função semântica importante. A mesma coisa do verbo dar. Dei um livro a ele. Eu não tiraria esse A. Dei um livro ele. Porque ali ele tem uma função semântica relevante, diferente do verbo assistir, do verbo visar e outros. Então, quando a gente quer saber se esses tipos de construções a gente pode ou não já usar como objeto direto, como eu também instruo pessoas que estão fazendo um trabalho de revisão de texto, o que eu digo a elas? A minha posição, se já estiver bem estabelecida, por exemplo, o visar, que já está bem estabelecido na gramática, que você pode usar como objeto direto ou indireto, o elemento que vem depois, ou seja, pode usar ou não a preposição, aí eu deixo livre. E aí, o que eu faria se eu ainda fosse revisora de texto? Eu olho esse texto e vejo se existe um padrão.
Então, o que, que a gente costuma ver? Então, nessa pesquisa que eu fiz, eu observei isso. Por exemplo, antes do infinitivo, como debater, é comum a pessoa não usar. Antes do substantivo, é mais comum que ela use. E aí, se ela usa esse verbo várias vezes durante seu texto, por exemplo, vamos pensar num texto grande, uma tese, uma dissertação, ela tende a usar hora um, hora outro. Então, tem que ter uma padronização. Ou você usa como transitivo direto, ou você usa como transitivo indireto. E daí, no caso do assistir, prof. Bom, o assistir ainda ela não está estabilizado nas gramáticas normativas como uma possibilidade de ter dois tipos de construção que vai preencher ali o objeto. Então, nestes casos, eu sugiro que siga aquela norma mais quadradinha, porque não está estabilizada ainda essa outra forma que é a mais comum, certo? Mais comum na oralidade, digamos assim.